Os tomates pareciam estranhos nas minhas mãos, muito moles, amassados sob a sua casca vermelha perfeita. Coloquei-os de volta na caixa de madeira e segui pelo corredor estreito do mercado, com a minha bolsa de lona surrada vazia pendurada no quadril. As manhãs de sábado aqui tinham se tornado o meu ritual. A única hora da semana em que eu podia fingir que a minha vida era normal, que eu era apenas mais uma jovem mãe comprando vegetais orgânicos caros, enquanto o meu filho tagarelava sobre dinossauros. Mamã, olha, um caminhão grande. A mãozinha de Noah puxou o meu casaco, a sua voz de 4 anos a cortar o ruído ambiente dos vendedores, a anunciar os seus produtos e dos compradores a negociar preços. Segui o seu dedo apontador, com o coração já a afundar-se. Não era apenas um caminhão grande. Era um Mercedes G-Wagon preto. As janelas eram tão escuras que pareciam portais para o nada. O veículo estava parado na beira do mercado. O seu motor emitia um ronco baixo que, de alguma forma, abafava todos os outros sons. Dois homens em fatos escuros flanqueavam a porta traseira do passageiro, com posturas rígidas e olhos que examinavam a multidão com eficiência treinada. A minha respiração parou. Não, aqui não. Agora não. Apertei a mão de Noah com mais força do que pretendia, e ele choramingou. Desculpa, querido. Sussurrei, afrouxando o aperto, mas sem soltar. O meu pulso batia forte na garganta enquanto tentava nos levar para o lado oposto do mercado, em direção às bancas de flores, onde eu poderia me perder num mar de baldes, transbordando de dálias e girassóis. Mas Noah tinha outros planos. Ele se soltou com a determinação escorregadia que só uma criança de 4 anos possui e correu em direção a uma banca que exibia trens de brinquedo de madeira. Corri atrás dele, os meus tênis batendo contra o pavimento molhado. Tinha chovido mais cedo e tudo cheirava a petraore e ervas esmagadas das bancas do mercado. Noah, espera. Ele não esperou. Nunca esperava. Tinha a teimosia do pai, embora nunca soubesse disso. Nunca poderia saber. Alcancei-o quando ele esticava o dedo para pegar numa locomotiva vermelha brilhante. O vendedor, um senhor idoso de olhos bondosos, sorriu para ele. Cuidado, rapazinho. Esse é especial. Quanto custa? Perguntei, já calculando mentalmente se poderia pagar. Provavelmente não. As gorjetas do meu turno duplo no restaurante na noite anterior mal cobririam o nosso aluguer. Para ele, US$ 10. Enfiou a mão no bolso contando as notas amarrotadas, quando senti aquela sensação de formigueiro na base do crânio. Aquela que costumava avisar-me quando o perigo estava próximo. Quando ele estava perto, o ar mudava. Sempre mudava. Quando Dante Moretti entrava no seu espaço, a temperatura parecia baixar. Ou talvez fosse apenas o calor de todos os outros a desaparecer na sua presença. Eu não queria olhar para cima. Todos os meus instintos gritavam para eu agarrar o Noah e correr. Mas o meu corpo traiu-me, ficando rígido com um medo tão antigo que vivia nos meus ossos. Primeiro senti o seu cheiro. Bergamota e cedro, caro e escuro. Um aroma que me levou de volta 5 anos no tempo, para lençóis de seda e promessas sussurradas. Para a noite em que fugi do seu apartamento, com nada além das roupas que vestia e um segredo a crescer dentro de mim. Helena, a sua voz. Deus, a sua voz. Deslizou sobre o meu nome como uma carícia e uma ameaça. Veludo envolvendo uma lâmina. Ainda não olhei para cima. Em vez disso, concentrei-me em Noah, que tinha abandonado o comboio de brinquedo e agora olhava para o homem alto que aparecera ao nosso lado. Mamã, quem é aquele? A minha mão tremeu quando finalmente, inevitavelmente, levantei os olhos. Dante Moretti não tinha mudado. 5 anos e ele estava exatamente como eu me lembrava. Devastadoramente bonito de uma forma que tornava quase doloroso olhar para ele. Maçãs do rosto salientes, um queixo que poderia ter sido esculpido em mármore e aqueles olhos escuros como café expresso, capazes de derreter ou destruir, às vezes ambos ao mesmo tempo. O seu cabelo preto estava mais curto agora, penteado para trás de uma forma que enfatizava a elegância marcante de suas feições. Ele usava um fato cinza escuro que provavelmente custava mais do que eu ganhava em 6 meses, costurado com tanta perfeição que parecia uma segunda pele. Mas foi a sua expressão que fez meu estômago revirar. Ele não estava a olhar para mim, estava a olhar para o Noah. Quem é este? Perguntou Dante. E a sua voz tinha se tornado suave, perigosamente suave.
o tipo de suavidade que precede a violência. Ninguém, respondi demasiado depressa, colocando-me entre eles. Estávamos de saída, disse o Noah, espreitando por entre as minhas pernas, fascinado. As crianças não compreendem o perigo da mesma forma que os adultos. Não viam o predador por baixo do fato caro, o assassino escondido por trás daquele rosto bonito. Sou o Noah, tenho 4 anos. Senti Dante ficar completamente imóvel atrás de mim. O próprio ar parecia ter parado de se mover. Quando olhei para trás, os seus olhos estavam fixos no rosto de Noah com uma intensidade que me fez tremer os joelhos. Ele estava a calcular, a contar, a fazer as contas que eu rezava para que ele nunca tivesse a oportunidade de fazer. Noah tinha os olhos escuros do pai, quase pretos, com as mesmas pestanas longas. Tinha o meu nariz, a minha boca, mas aqueles olhos eram todos Moretti. 4, repetiu Dante, e a palavra caiu entre nós como uma pedra em águas calmas. Temos de ir. Agarrei novamente a mão de Noah, abandonando qualquer pretensão de comprar o comboio de brincar. O vendedor olhou para nós, confuso com a atenção repentina. Dante moveu-se não em minha direção, mas para bloquear o meu caminho. Ele não me tocou, nunca precisou. A sua presença era suficiente para me prender. A fugir outra vez, cara. O carinho atingiu-me como uma bofetada. Ele chamou-me assim uma vez. Sussurrou-o contra a minha pele no escuro. Carara minha querida, antes de eu descobrir o que ele realmente era. Antes de eu ver o sangue nas suas mãos. Não estou a fugir, estou a partir. Há uma diferença. Ah? Ele inclinou a cabeça e algo brilhou nos seus olhos. Dor, talvez. Enterrada profundamente sob camadas de gelo. És boa a partir. Há 5 anos, partiste sem dizer nada, sem deixar bilhete, sem dar explicações, simplesmente desapareceste. Sabes por que é que parti? A minha voz saiu mais trêmula do que eu queria. O Noah estava a observar-nos, a sua mãozinha a apertar a minha com mais força. Ele conseguia sentir o meu medo, mesmo que não o compreendesse. Eu sei. O olhar de Dante voltou-se para Noah novamente, depois voltou para mim. Estou a começar a achar que não sei nada. Um dos seus homens, o alto com uma cicatriz dividindo a sobrancelha esquerda, aproximou-se e murmurou algo em italiano. Dante levantou a mão, silenciando-o sem quebrar o contato visual comigo. A rejeição foi absoluta. Até os seus guardas sabiam que não deviam interromper quando Dante Moretti estava concentrado em algo ou alguém. Quantos anos ele tem realmente, Helena? 4 anos ou 4 anos? E ele fez uma pausa, contando. 7 meses. O meu silêncio foi resposta suficiente. O seu maxilar apertou-se, o único sinal externo da tempestade que se formava dentro dele. Entre no carro. Não, isso não foi um pedido. E eu não sou um dos seus soldados. Levantei o queixo, tentando reunir a coragem que tinha há 5 anos, na noite em que me afastei dele. Não pode simplesmente dar-me ordens, não é? Ele aproximou-se e eu senti novamente aquele cheiro. Senti o calor que emanava do seu corpo. Tens escondido o meu filho de mim há 4 anos. Ele não está. Não. A palavra soou como um chicote. Não me mintas. Não sobre isto. Noah começou a chorar. As vozes elevadas, a tensão. Era demais para ele. Imediatamente me agachei, juntando-o ao meu peito. Shh, querido. Está tudo bem. Estamos bem. Mas não estávamos bem. Nunca mais estaríamos bem. Senti Dante agachar-se ao nosso lado e todo o meu corpo ficou em alerta máximo. Ele estendeu a mão lentamente, como se aproximasse de um animal assustadiço, e enxugou uma lágrima da bochecha de Noah. O gesto foi tão gentil, tão diferente de tudo o que eu sabia sobre ele, que minha garganta apertou. Ei, disse Dante suavemente, sua voz perdendo aquele tom perigoso. Ei, está tudo bem, não chore. Noah soluçou, estudando aquele estranho com os olhos vermelhos. Você assustou a minha mãe. Algo passou pelo rosto de Dante naquele momento. Arrependimento, talvez, ou dor. Eu sei, sinto muito. Ele olhou para mim por cima da cabeça de Noah e nos seus olhos vi uma promessa. Uma ameaça, mas a tua mãe e eu precisamos de conversar. E tu? Ele voltou a concentrar-se em Noah. Precisas de um lugar seguro para brincar enquanto os adultos conversam. Gostas de carros? As lágrimas de Noah diminuíram. Carros grandes? Os maiores. Dante levantou-se e estendeu a mão para me ajudar a levantar.
Ignorei-a, levantando-me sozinha, mas ele apenas sorriu. Um sorriso perspicaz que dizia que ele deixaria essa pequena rebelião passar por enquanto. Helena, o meu nome na boca dele ainda era uma oração e uma maldição. Podes entrar no carro voluntariamente ou posso pedir ao Marco para te levar. A escolha é sua. Olhei para o guarda assustado, Marco, que estava a 3 metros de distância, pronto para seguir qualquer ordem. Olhei para o Mercedes, com o motor ainda ligado, a fuga ainda possível. Então olhei para Noah, que observava tudo com olhos arregalados e confusos. Passei 5 anos fugindo, 5 anos construindo uma vida nas sombras, sempre olhando por cima do ombro, sempre com medo de que esse momento chegasse. Ele havia chegado. E Dante Moretti, o homem que eu amava e temia na mesma medida, o pai do meu filho, o homem mais perigoso da cidade, não me deixaria fugir novamente. Tudo bem, sussurrei, mas ele não sai da minha vista. O sorriso de Dante se ampliou, vitorioso e sombrio. Nem pensaria nisso, cara. Vocês dois vão comigo. Marco abriu a porta do carro e a mão de Dante pressionou a parte inferior das minhas costas. Possessiva, inescapável. Percebi o meu erro. Pensava que o pior que poderia acontecer era ele nos encontrar. Estava enganada. O pior era o que aconteceria agora que ele nos tinha encontrado. O interior do Mercedes cheirava a couro e dinheiro, um aroma tão familiar que me fazia doer o peito. Noah sentou-se entre nós no banco de trás, o seu pequeno corpo uma barreira que parecia simultaneamente protetora e desesperadamente insuficiente. Dante não parou de olhar para ele desde que entramos, estudando cada traço, catalogando cada semelhança, cada gesto que marcava Noah como inegavelmente seu. Mantive o meu olhar fixo na janela enquanto nos afastávamos do mercado, vendo as ruas familiares do meu bairro passarem rapidamente. Marco conduzia com a eficiência calma de alguém que já tinha feito isto 1000 vezes, enquanto o outro guarda se sentava no banco do passageiro, com uma mão pousada perto da anca, onde eu sabia que tinha uma arma no coldre. Para onde vamos? Perguntei, odiando o quão fraca a minha voz soava. Para um lugar onde possamos conversar sem público. A atenção de Dante finalmente voltou-se para mim, e o peso dela fez a minha pele arrepiar-se. Um lugar privado. Quer dizer, um lugar onde eu não possa fugir. Os seus lábios se curvaram, mas não era bem um sorriso. Estar a aprender. Noah se encostou ao meu lado, com uma mãozinha agarrando o tecido do meu casaco. Ele estava tão quieto, tão diferente do seu jeito tagarela habitual, e eu sabia que ele podia sentir o perigo, mesmo que não conseguisse identificá-lo. As crianças são perspicazes nesse sentido. Elas compreendem os predadores a um nível instintivo. Ele é teu amigo, mamã? Sussurrou Noah, alto o suficiente para que Dante ouvisse. Antes que eu pudesse responder, Dante falou. Gostaria de ser. A sua voz tinha se suavizado novamente, com a mesma ternura surpreendente que ele mostrara no mercado. O que gostas de fazer, Noah? Noah espreitou para ele, curioso apesar do medo. Gosto de dinossauros, comboios e desenhar. Desenhar? O que desenhas? Principalmente dragões e cavaleiros. A mamã diz que sou muito bom. Aposto que sim. Dante enfiou a mão no casaco e eu fiquei tensa, movendo a mão para proteger Noah. Dante percebeu e parou. Calma, Helena. Não vou magoá-lo. Em vez disso, ele pegou no telemóvel, tocou em algo no ecrã e o estendeu para Noah. Sabes que tipo de carro é este? Noah inclinou-se para a frente fascinado. O ecrã mostrava um Ferrari vermelho brilhante. É tão brilhante. É um Ferrari 488. Muito rápido, muito potente. Gostarias de ver um ao vivo? Os olhos de Noah arregalaram-se. A sério? Tenho várias cores diferentes. Podes escolher qual queres ver. E assim, Dante estava a conquistá-lo. Claro que estava. Dante Moretti era um homem que entendia de influência, sabia como descobrir o que alguém queria e usar isso a seu favor, mesmo que essa pessoa tivesse 4 anos. Não faça isso, eu disse baixinho. Não faça isso. Os olhos de Dante encontraram os meus por cima da cabeça de Noah. Fazer o quê? Conversar com o meu filho. Suborná-lo. Manipulá-lo. Estou a ser gentil com ele, Helena. Há uma diferença. O seu maxilar apertou-se, embora eu entenda por que você pode não se lembrar como isso é para mim. A provocação atingiu o alvo.
Eu me virei, piscando contra a repentina ardência nos meus olhos. Eu não iria chorar. Não na frente dele. Não depois de todo esse tempo. Passamos por bairros cada vez mais sofisticados, os prédios ficavam mais altos, os carros estacionados nas ruas eram mais caros. O meu estômago concordou. Eu conhecia esse mundo brevemente, antes de entender o que ele custava, antes de aprender que a riqueza de Dante estava manchada de sangue. O Mercedes entrou numa garagem subterrânea, do tipo que exigia um cartão-chave para acesso. Descemos 2 andares antes de Marco estacionar em uma vaga marcada como reservada para De Moretti. O outro guarda saiu primeiro, examinando a área antes de abrir a porta de Dante. Vamos, disse Dante, já saindo do carro. Ele estendeu a mão para Noah. Vamos ver aqueles carros que prometi a você. Noah olhou para mim em busca de permissão. Eu queria dizer não, queria agarrá-lo e correr, mesmo sabendo que era inútil. Estávamos no mundo de Dante, no seu território. Não havia como escapar. Tudo bem, querido. Menti, ajudando-o a sair do carro. A garagem estava impecável, quase estéril em sua limpeza. Nossos passos ecoavam no concreto enquanto Dante nos conduzia até um elevador privado. Outro cartão-chave, outra porta trancada que só ele podia abrir. Tudo em sua vida era controlado, protegido, projetado para manter as ameaças fora e os bens dentro. Eu era um bem agora. Nós dois éramos. O elevador abriu diretamente para uma cobertura que me tirou o fôlego. Janelas do chão ao teto davam vista para a cidade. O sol da tarde entrava para iluminar o piso de madeira e os móveis minimalistas que gritavam bom gosto. Não era a mesma cobertura que eu lembrava. Aquela ficava no centro da cidade, toda em madeira escura e linhas masculinas. Essa era mais clara, mais aberta, mas não menos luxuosa. Uau, Noah suspirou, o medo esquecido diante de tamanho esplendor. Dante agachou-se novamente ao nível de Noah, e notei como o movimento lhe saía naturalmente, como se tivesse esperado a vida inteira para se ajoelhar diante dessa criança. Os carros estão numa garagem privada no último andar. Marco pode levá-lo para vê-los enquanto sua mãe e eu conversamos. Gostaria disso? A mamãe pode ir também? Em breve, prometo. Só preciso de falar com ela primeiro. Ok. Coisas de adultos. Noah parecia incerto, mas a má atração pelas Ferraris era forte. Ok, mas só por um bocadinho. Só por um bocadinho, concordou Dante. Ele olhou para Marco. Fica com ele. Não o percas de vista. Marco acenou com a cabeça, estendendo a mão para Noah. Vamos, miúdo. Deixa-me mostrar-te uma coisa fixe. Eu os observei caminhar em direção a outro elevador. Todos os meus instintos gritando para que eu os seguisse. Mas a mão de Dante fechou-se em torno do meu pulso. Não com força, ainda não, mas com firmeza suficiente para deixar claro o seu ponto de vista. Ele está seguro, Helena. Mais seguro com Marco do que jamais esteve contigo. Eu me virei para ele. Como ousa? Como ouso? A voz dele se elevou. O controle que eu via nele se mantendo, se quebrando como vidro. Como ousa? 5 anos, Helena. 5 anos você o manteve longe de mim. Porque você é um monstro. As palavras explodiram de mim. Todo o medo, raiva e tristeza que carregava há tanto tempo finalmente encontraram voz. Porque você mata pessoas, Dante. Porque você trafica armas, drogas e sabe-se lá mais o quê. Porque eu não podia deixar meu filho crescer nesse mundo. Nosso filho. Ele se aproximou, encostando-me contra a janela. Ele é meu filho, meu, e tu roubaste-o de mim. Eu salvei-o de ti. A mão dele bateu contra o vidro ao lado da minha cabeça, fazendo-me recuar. Mas quando ele falou novamente, a sua voz estava calma. Calma, mortal. Tu não o salvaste, Carara. Tu condenaste-o. Sabes como é estar lá fora, sozinha com uma criança? Sem proteção, sem dinheiro, sem família. Eu consegui. A sério? A sua mão livre subiu para cortar o meu rosto. O polegar a roçar a minha maçã do rosto com uma gentileza que parecia obscena, dada a fúria nos seus olhos. Pareces exausta, magra. As roupas que estás a usar estão gastas. Quando foi a última vez que compraste algo novo para ti? Quando foi a última vez que não tiveste de contar os tostões para pôr comida na mesa? Afastei o rosto do seu toque. Estávamos bem. Mentirosa. Ele inclinou-se, a sua respiração a roçar a minha orelha. Eu poderia ter te dado tudo. Dado tudo a ele. Em vez disso, escolheste a pobreza, o medo e a fuga.
Por que, Helena? Por que realmente foste embora? Eu disse-te por quê. Não. O nariz dele roçou a minha têmpora. E eu odiei o meu corpo por se lembrar disso, por responder à sua proximidade. Apesar de tudo, foste embora porque estavas com medo. Mas não de mim. De ti mesma, do que sentias quando estavas comigo. Para. De quanto gostavas da minha escuridão. Como ela despertava algo sombrio em ti. Isso não é verdade. Mas a minha voz tremeu e ambos ouvimos. Ele afastou-se apenas o suficiente para me olhar, os seus olhos procurando os meus. Na noite em que partiste, eu vasculhei esta cidade à tua procura. Todos os contactos, todos os favores que me deviam, todos os recursos que eu tinha, usei tudo. E tu simplesmente desapareceste como se nunca tivesses existido. Tive ajuda. As palavras escaparam antes que eu pudesse impedi-las. A sua expressão ficou absolutamente gélida. Quem? Eu apertei os lábios, mas ele agarrou o meu queixo, forçando-me a olhar nos seus olhos. Quem te ajudou a deixar-me, Helena? Quem se atreveu? Agora não importa. Importa para mim. O seu polegar traçou o meu lábio inferior. Um gesto que deveria ter sido terno, mas parecia uma marca. Dá-me um nome. Não. Helena. Tu vais matá-los. É isso que tu fazes. Alguém te contraria, te trai, e tu eliminas essa pessoa. Sim, ele concordou simplesmente. Eu faço isso. Então, é melhor tu torceres para que quem te ajudou já esteja morto. Porque se não estiver, ele inclinou-se até os nossos lábios quase se tocarem. Eu vou caçá-los e vou fazê-los sofrer por terem te tirado de mim. Meu coração batia tão forte que achei que fosse romper minhas costelas. Esse era o Dante que eu lembrava, aquele de quem eu fugi, frio, implacável, absolutamente intransigente quando se tratava de lealdade e traição. Mas então sua mão suavizou-se em meu rosto, seu polegar acariciando meu queixo de uma forma que me deixou sem fôlego. Senti sua falta, ele sussurrou, e a honestidade crua em sua voz quase me destruiu. Todos os dias, durante 5 anos, senti a tua falta. Pensei que estivesses morto. Chorei a tua morte, Dante. E agora descubro que estavas vivo, que tinhas o meu filho, que o escondeste de mim. A sua testa encostou na minha e pude senti-lo a tremer de raiva, de tristeza ou de algo pior. Fazes ideia do que isso faz a um homem como eu? Desculpa. O pedido de desculpas parecia inadequado, mas era tudo o que eu tinha. Desculpa. Ele riu, amargo e abatido. Desculpas? Bem, isso resolve tudo, não é? Ele soltou-me abruptamente, virando-se. As suas mãos estavam enfiadas nos bolsos, os ombros rígidos de tensão. Lá fora, a cidade estendia-se sob nós, o seu reino, o seu império construído sobre violência e medo. Eis o que vai acontecer, disse ele sem se virar. Tu e o Noah vão se mudar para cá hoje, agora mesmo. O quê? Não, de jeito nenhum, não estou a pedir. Ele olhou para mim e seus olhos não demonstravam calor algum. Tu fizeste a tua escolha há 5 anos. Escolheste fugir, esconder-te, manter meu filho longe de mim. Agora estou a fazer a minha. Não podes simplesmente... Eu posso fazer o que quiser, Helena. É isso que tu nunca entendeste. Não há limites para homens como eu. Não há regras, exceto as que eu faço. O terror subiu pela minha garganta. Tu és louco. Talvez. Ele virou-se completamente para mim, e o sorriso nos seus lábios era puramente predatório. Ou talvez eu seja apenas um pai que quer conhecer o seu filho. Um homem que quer de volta o que lhe foi roubado. Eu não sou uma posse, não é? Ele atravessou a distância entre nós em 3 passos, encurralando-me contra a janela novamente. Tu já foste minha. Tu usavas as minhas marcas, dormias na minha cama, gemias o meu nome e depois partiste. Mas sabes de uma coisa, cara? Tu nunca deixaste de ser minha. Apenas te esqueceste por um tempo. A mão dele deslizou pela minha barriga, exatamente onde o nosso filho tinha crescido. E eu engasguei. O toque queimou através da minha camisa fina, possessivo e reivindicativo. Este corpo deu-me um filho. Achas que eu te deixaria ir depois disso? Por favor, sussurrei, odiando o apelo na minha voz. Por favor, não faça isso. Tarde demais. Os lábios dele roçaram a minha orelha. Tu voltaste para a minha vida hoje. Tu e o Noah. E eu não devolvo o que é meu. O elevador tocou
e nós dois nos viramos para ver o Noah a sair correndo, com o rosto corado de emoção. Mamãe, mamãe, eu vi o vermelho e o amarelo, e tem um preto que o Marco diz que é muito, muito rápido. Dante deu um passo para trás, sua expressão transformando-se instantaneamente em algo caloroso, quase gentil. Tu gostaste deles? Eles são tão legais. Noah correu para ele sem hesitar, agarrando a sua mão. Podemos vê-los novamente? Sempre que quiserem. Os dedos de Dante fecharam-se em torno da pequena mão de Noah, e o gesto foi tão protetor, tão inerentemente paternal, que os meus olhos arderam. Na verdade, esta é a vossa casa agora. Podem vê-los sempre que quiserem. A cabeça de Noah virou-se rapidamente para mim. Vamos ficar aqui. Abri a boca para dizer não, para explicar que isso era temporário, que partiríamos assim que possível. Mas os olhos de Dante fixaram-se nos meus, escuros e absolutos, e vi a promessa ali. Se eu lutasse contra ele, ele venceria. Ele sempre vencia. Se eu fugisse novamente, ele me encontraria. E dessa vez, ele não seria gentil ao me trazer de volta. Sim, querido, ouvi-me dizer, as palavras com gosto de cinza. Vamos ficar. Noah comemorou, já correndo para explorar a enorme sala de estar. Marco o seguiu a uma distância discreta, uma sombra silenciosa garantindo sua segurança. Dante se aproximou novamente, sua mão encontrando a parte inferior das minhas costas. Boa menina, murmurou ele, e o elogio parecia veneno e mel misturados. Eu sabia que você entenderia. Eu te odeio, sussurrei. Eu sei. Seus lábios roçaram minha têmpora. Mas vais aprender a amar-me novamente. Tu e o Noah. Vou garantir isso. E enquanto o sol se punha sobre a cidade, transformando as janelas em folhas de ouro e carmesim, percebi que tinha trocado uma prisão por outra. Esta era apenas mais bonita. A primeira semana na cobertura de Dante passou num estranho e surreal borrão. Noah adaptou-se com a resiliência que só as crianças possuem, tratando toda a situação como uma aventura prolongada. Ele ocupou um dos quartos de hóspedes, um espaço maior do que todo o nosso antigo apartamento, e encheu-o de brinquedos que apareceram como por magia, conjuntos de construção caros, materiais de arte, livros sobre dinossauros no espaço. Dante fez uma chamada telefônica e, na manhã seguinte, o quarto parecia que uma loja de brinquedos tinha explodido. Eu, por outro lado, sentia-me como um fantasma a assombrar quartos demasiado bonitos para alguém como eu. Dante atribuiu-me a suíte principal, insistindo que ficaria com outro quarto no fim do corredor. Até que estejas pronta, disse ele, e a implicação pairou pesadamente entre nós. Pronta para quê? Para partilhar a cama dele novamente, para fingir que os últimos 5 anos não tinham acontecido. Foi na terça-feira à tarde que tudo mudou. Eu estava na cozinha, um espaço enorme com bancadas de mármore e eletrodomésticos que eu tinha medo de tocar, tentando preparar o almoço de Noah. A governanta, uma mulher tranquila chamada Rosa, tentou assumir o comando, mas eu a dispensei. Eu precisava de algo normal, algo que me lembrasse que eu ainda era eu mesma, e não apenas mais uma coisa bonita que Dante havia colecionado. Noah estava sentado no balcão da cozinha, balançando as pernas e colorindo um desenho do que ele dizia ser um dragão robô, com a língua para fora, concentrado. Os olhos escuros concentravam-se em não sair das linhas. As portas do elevador abriram-se, e eu soube, sem olhar, que Dante tinha voltado. O ar mudava quando ele entrava num espaço. Ficava mais pesado, mais carregado. Ouvi os seus passos. Ouvi os passos mais silenciosos de Marco a segui-lo. Dante. Noah saiu do banco, correndo para ele com a afeição fácil que tinha desenvolvido na semana anterior. Assustava-me a rapidez com que ele se tinha lhe apegado ao pai. Como Dante assumiu esse papel com naturalidade. Ei, Piccolo! Dante o pegou, levantando-o com uma facilidade que demonstrava prática crescente. O que você está fazendo? Um dragão robô. Veja, ele cospe fogo e lasers. Combinação formidável. Os olhos de Dante encontraram os meus por cima da cabeça de Noah, e algo em sua expressão fez meu estômago revirar. Helena, precisamos conversar. Rosa pode cuidar de Noah por um tempo. Estou no meio de uma coisa, por favor. O aço por baixo da polidez era inconfundível. Pousei a faca de manteiga que estava a usar para barrar manteiga de amendoim e limpei as mãos num pano de cozinha. Noah, querido,
Fica com a Rosa, está bem? Mas, mamã, eu volto já. Prometo. Dante sentou Noah, despenteou-lhe o cabelo e depois apontou para o seu escritório, uma sala que eu tinha evitado durante toda a semana. Seguiu, com um arrepio na espinha. Marco ficou do lado de fora da porta quando ela se fechou, e o clique da fechadura soou sinistro. O escritório era puro Dante. Madeira escura, móveis de couro, uma secretária que provavelmente custava mais do que um carro. Mas foi a parede de monitores atrás da secretária que chamou a minha atenção. Imagens de segurança, dezenas delas, mostrando vários locais em todo o edifício e além. Sente-se, ele apontou para uma das cadeiras de couro em frente à sua secretária. Prefiro ficar de pé. O seu maxilar apertou-se. Helena, sente-se. Sentei-me, odiando-me pela obediência, pela forma como o meu corpo ainda respondia à sua autoridade. Dante moveu-se para trás da secretária, mas não se sentou. Em vez disso, apoiou as mãos na superfície polida e inclinou-se para a frente, os seus olhos fixos nos meus. Preciso que me fale sobre o pai do Noah. O meu coração parou. O quê? O homem que disse ao Noah que era o pai dele, aquele cujo nome está na certidão de nascimento. A sua voz era coloquial, quase casual, mas eu ouvi o perigo por trás dela. Quero saber tudo. Não há não. A palavra soou como um tiro. Mandei o meu pessoal investigar a sua vida durante a última semana. Cada detalhe, cada transação, cada pessoa com quem tiveste contato, e sei que registraste a certidão de nascimento, indicando Thomas Mitchell como pai. Convenientemente morto, num acidente de carro 3 meses antes de Noah nascer. O sangue esvaziou-se do meu rosto. Não tinhas o direito. Tenho todo o direito. A mão dele bateu na secretária, fazendo-me estremecer. Ele é meu filho, meu sangue, e você colocou o nome de um estranho morto na certidão de nascimento dele. Eu tive que fazer isso. Levantei-me de um salto, a raiva superando o medo. O que eu deveria ter feito, Dante? Colocar o seu nome, o nome do chefe do crime mais notório da cidade. Acha que isso o teria mantido seguro? Seguro de quê? De si? Do seu mundo? Das pessoas que o usariam para chegar até si? O silêncio tomou conta do ambiente, denso e sufocante. Dante olhou para mim, o peito subindo e descendo com uma fúria mal controlada. Então, lentamente, a sua expressão mudou para algo pior do que raiva. Compreensão. Pensaste que eu não o protegeria, disse ele baixinho. Pensaste que ser meu filho o tornaria um alvo. Teria tornado. Torna. Então inventaste um homem morto, criaste uma identidade falsa completa. Ele contornou a secretária, aproximando-se de mim com graça predatória. Thomas Mitchell trabalhava na construção civil. Morreu num acidente de carro na Route 9. Muito meticuloso, Helena. Quase acreditei nisso, exceto por um problema. Recuei até as minhas pernas baterem na cadeira. Que problema? Thomas Mitchell nunca existiu. Oh, havia uma certidão de óbito, um histórico profissional, até mesmo uma presença nas redes sociais, mas tudo foi habilmente fabricado, admito. O tipo de fabricação que requer muito dinheiro e conexões importantes. Ele parou a poucos centímetros de mim, o seu cheiro dominando os meus sentidos. Então, vou perguntar novamente. Quem te ajudou? A minha boca ficou seca. Não sei o quê. Foram os russos? A sua mão se estendeu segurando o meu queixo. Os irlandeses? Um dos meus próprios homens. Ninguém do teu mundo. Então quem? Ele se inclinou, os seus lábios se aproximando do meu ouvido. Diz-me, cara, e talvez eu deixe-os viver. Continua a mentir e vou incendiar esta cidade até encontrá-los. Estás a magoar-me. Não era verdade. O seu aperto era firme, mas não doloroso. Mas eu precisava que ele se afastasse. Precisava de espaço para pensar. Ele soltou-me imediatamente, recuando. Eu nunca te magoaria. Estás a ameaçar matar alguém de quem eu gosto. Como é que isso não me magoa? Porque sejam quem forem, ajudaram-te a roubar 4 anos da vida do meu filho. 4 anos que nunca poderei recuperar. As primeiras palavras, os primeiros passos, tudo. Perdido. A sua voz falhou na última palavra, e eu vi a dor por trás da raiva. Entendes o que me tiraste? A culpa torceu-se no meu peito, aguda e inesperada. Eu estava a protegê-lo do próprio pai. Sim. E agora ele abriu os braços apontando para o escritório. A cobertura. Ele está em perigo aqui com Marco e outros 6 homens a vigiar cada movimento seu com mais segurança do que o presidente?
Com um pai que morreria antes de deixar alguém tocar nele? Eu queria dizer que sim. Queria manter que ele era a ameaça, que eu tinha feito bem em fugir. Mas a verdade era mais complicada. Na semana passada, eu tinha observado Dante com Noah, visto a gentileza, a paciência, a devoção absoluta que aparecera no momento em que ele soube que Noah era seu. Tu és um criminoso, eu disse fracamente. Sou um empresário com métodos pouco convencionais. Mataste pessoas. Sim. Sem hesitação, sem vergonha. Pessoas que ameaçaram o que é meu, pessoas que quebraram a sua palavra, pessoas que mereciam. Mas nunca fiz mal a uma criança. Nunca fiz mal a um inocente e com certeza nunca faria mal ao meu próprio filho. E eu? A pergunta escapou antes que eu pudesse impedi-la. Tu magoarias-me? A sua expressão suavizou-se ligeiramente. Nunca, Helena. Não importa o quanto eu esteja zangado, não importa o que tenhas feito, eu nunca poderia magoar-te. Então deixa-nos ir. Não. A palavra foi absoluta. Essa é a única coisa que não posso fazer. Não farei. Tu e o Noah são meus agora para sempre. Aceita isso. Antes que eu pudesse responder, o seu telemóvel vibrou. Ele olhou para o ecrã, a sua expressão escurecendo. Ainda não terminamos esta conversa, mas tenho uma reunião que não posso perder. O Marco ficará contigo e com o Noah. Não saias da cobertura. Não sou uma prisioneira. Não és? Ele parou na porta, olhando para trás. Aceita, cara. Prendeste-te a ti própria no dia em que decidiste fugir. Estou apenas a tornar a jaula mais confortável. A porta fechou-se atrás dele e eu afundei-me na cadeira. As minhas pernas já não me suportavam. Através das paredes eu podia ouvir o riso de Noah. O som era tão puro e inocente que me fez doer o peito. O que eu tinha feito? Ao tentar protegê-lo de um perigo, eu o entreguei a outro. No dia seguinte, Dante surpreendeu a ambos. Vista-se, ele anunciou no café da manhã, seu tom não admitindo discussão. Algo bonito. Vamos sair. Noah animou-se imediatamente. Para onde? É uma surpresa. Os olhos de Dante encontraram os meus do outro lado da mesa. Para vocês os dois. Uma hora depois, estávamos novamente no Mercedes. Marco a conduzir, enquanto outro guarda nos seguia num segundo veículo. Vestia uma das roupas que tinham aparecido no meu armário. Uma camisola creme suave e calças de ganga escuras que me serviam na perfeição porque, claro, Dante sabia de alguma forma o meu tamanho. Noah também usava roupas novas, parecendo um modelo em miniatura com a sua camisa de botões e o seu casaco pequeno. Dirigimos até a parte nobre da cidade, passando por boutiques e galerias que eu nunca teria condições de frequentar. Quando Marco parou em frente a uma enorme loja de brinquedos, daquelas com vitrines elaboradas e porteiros, os olhos de Noah ficaram arregalados. Vamos mesmo entrar lá? Ele sussurrou. Sim. Dante desatou o cinto de segurança e tirou-o do carro. E podes escolher o que quiseres. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Agarrei o braço de Dante antes que ele pudesse entrar. Isto é demais. Não é suficiente. Nunca será suficiente para compensar os anos que perdi. A mão dele cobriu a minha, quente e firme. Deixa-me fazer isto, Helena. Deixa-me ser pai dele. Como poderia contestar isso? Como poderia negar a Noah este momento de pura alegria? A loja era um paraíso. 3 andares de brinquedos, jogos e experiências concebidos para deixar as crianças loucas de excitação. Noah corria de expositor em expositor, o seu riso ecoando no teto alto. Outros clientes olhavam para os seguranças que nos ladeavam, impressionados com a riqueza óbvia de Dante, com a forma como ele satisfazia todos os caprichos de Noah sem hesitar. Este, Dante. Posso levar este? Claro, Marco, certifique-se de que embrulham. E este? Sim. E o que quiser, Piccolo. Eu os observava juntos, com o coração batendo forte no peito. Dante era paciente, atencioso, genuinamente interessado nas explicações confusas de Noah sobre por que cada brinquedo era essencial. E Noah? Noah estava a florescer sob a atenção do pai como uma flor encontrando o sol. No terceiro andar, enquanto Noah estava distraído com um enorme conjunto de trens, Dante me puxou para o lado, para a seção de livros. Você está a mimá-lo, eu disse, tentando manter alguma autoridade maternal. Estou a amá-lo, há uma diferença.
Ele pegou num livro ilustrado, estudando a capa. O meu pai nunca me levou a lojas de brinquedos, nunca brincou comigo. Ele estava a construir um império, e as crianças eram inconvenientes. Dante, não serei como ele, Helena. Noah saberá que é amado. Ele saberá que é desejado. Os seus olhos encontraram os meus. Mesmo que a mãe dele me odeie por isso, eu não te odeio. A admissão pareceu perigosa. Não. Ele pousou o livro e aproximou-se. Então, o que sentes? Já não sei. Era a verdade. Há 5 anos eu estava aterrorizada. Aterrorizada com o que tu eras, com o que fazias. Aterrorizada por te amar mesmo assim. E agora ainda estou aterrorizada. Mas por motivos diferentes. A mão dele subiu para acariciar a minha bochecha, o polegar a percorrer a minha pele. Que motivos? Porque o Noah já te ama. Porque vejo que és boa para ele. Porque talvez... Engoli em seco. Talvez eu estivesse errado sobre algumas coisas, não sobre tudo. Ele admitiu baixinho. Eu sou o que pensavas que eu era, Helena. Faço coisas terríveis, mas nunca a minha família. Nunca as pessoas que amo. Tu amas-o, verdadeiramente mais do que a minha própria vida. A convicção na sua voz era absoluta. A partir do momento em que percebi que ele era meu, tudo mudou. As minhas prioridades, os meus planos, tudo. Ele é o meu filho, o meu herdeiro, o meu coração a andar fora do meu corpo. E eu? Sussurrei. Onde é que eu me encaixo neste teu novo mundo? Dante inclinou-se, encostando a testa na minha. És a mãe do meu filho. Isso torna-te intocável, sagrada. Ninguém jamais te fará mal, te desrespeitará ou questionará o teu lugar ao meu lado. Isso não é o mesmo que amar-me. Não, ele concordou. É mais complicado do que isso. Eu amava-te há 5 anos. Amava-te tanto que quase me destruiu quando partiste. E agora, o seu hálito roçou os meus lábios. Agora, não sei se o que sinto é amor, obsessão ou algo mais sombrio. Dante, mas eu sei disso. Tu és minha, sempre foste minha, e nunca mais vou deixar-te ir. Antes que eu pudesse responder, Noah veio a correr pela esquina, arrastando um funcionário da loja atrás de si. Mamã, Dante, eles têm uma secção inteira de coisas de dinossauros. Vem ver. O momento se dissipou. Dante recuou, sua máscara de cortesia controlada voltando ao lugar. Mostre o caminho, Piccolo. Enquanto seguíamos Noah para dentro da loja, senti o peso das palavras de Dante pairando sobre mim como um sudário. Tu és minha, presente, absoluto, imutável. Eu achava que fugir nos salvaria. Em vez disso, apenas adiou o inevitável. Dante Moretti não perdia o que lhe pertencia. E quer eu gostasse ou não, agora eu pertencia a ele. Nós dois pertencíamos. 3 semanas depois de começarmos a nossa nova vida, as rachaduras na minha resistência começaram a aparecer. Começou com pequenas coisas, como Dante deixar flores frescas na bancada da cozinha todas as manhãs. Peos. Sempre peos, porque ele lembrava que eram as minhas favoritas. A maneira como ele reorganizou toda a sua agenda para tomar café da manhã com Noah, lendo histórias para ele enquanto eu fingia não observar da porta. A maneira como a sua mão encontrava a parte inferior das minhas costas quando caminhávamos. Possessiva, mas de alguma forma reconfortante. Eu odiava estar a me acostumar com isso. Odiava que algumas manhãs eu acordasse e esquecesse por um momento. Que isso não era real, que não éramos uma família de verdade. A noite de quinta-feira trouxe tudo à tona. Dante insistiu em nos levar para jantar num restaurante exclusivo, daquele sem menu, onde o chefe decide o que você come com base em alguma intuição culinária misteriosa. Noah estava animado com o jantar chique, vestido com um pequeno terno que o fazia parecer dolorosamente adulto. Eu usei um vestido preto que apareceu no meu armário, simples, mas elegante, do tipo que sussurrava dinheiro em vez de gritá-lo. Marco conduziu-nos, como sempre, com 2 carros adicionais a seguir-nos. A segurança era constante, opressiva, uma lembrança de que agora vivíamos no mundo de Dante, onde o perigo estava sempre à espreita, logo atrás das janelas escurecidas. O restaurante ocupava o último andar de um edifício histórico, todo com tijolos expostos, lâmpadas Edison e garçons que se moviam como dançarinos. O maître cumprimentou Dante pelo nome, conduzindo-nos a uma mesa privada no canto, com vista para as luzes da cidade.
Isto é tão fiche, sussurrou Noah, com os olhos arregalados enquanto observava o ambiente elegante. Só o melhor para a minha família. A mão de Dante repousou no ombro de Noah, e a palavra família atingiu-me como um golpe físico. Estávamos a meio do primeiro prato, uma delicada preparação de peixe que derretia na língua quando ela entrou. Senti Dante ficar tenso antes de a ver. Aquela mudança imediata de relaxado para alerta, a forma como os seus olhos acompanhavam os movimentos pelo restaurante. Virei-me para olhar e compreendi imediatamente. Ela era deslumbrante, alta, com cabelos louros que caíam em ondas perfeitas sobre os ombros, vestindo um vestido vermelho que realçava curvas que a maioria das mulheres mataria para ter. Mas era a maneira como ela se movia que chamava a atenção. Confiante, sensual, deliberadamente provocante. Todos os homens no restaurante a observavam atravessar o salão. Ela estava a dirigir-se diretamente para a nossa mesa. Dante, ela murmurou, com uma voz suave como seda e fumo. Há muito tempo que não nos víamos. Valentina. O tom dele era monótono, desprovido de calor. Estou a jantar com a minha família. Os olhos dela voltaram-se para mim, desdenhosos, depois para Noah, com surpresa mal disfarçada. Família? Que doméstico. Não é bem o teu estilo, pois não? As pessoas mudam. A mão dele moveu-se debaixo da mesa para agarrar o meu joelho. Firme e possessiva. Mudam? Ela riu, o som calculado para ser sedutor. Lembras-te daquela semana no Mônaco? Não parecias muito interessado em vida doméstica naquela altura. O meu estômago apertou-se. Mônaco. Eu tinha fugido 6 meses antes do que quer que tivesse acontecido no Mônaco. 6 meses de gravidez, sozinha e aterrorizada, enquanto Dante tinha feito o quê? Seguido em frente, substituindo-me. Isso foi há muito tempo. A voz de Dante tinha um tom de advertência e não era uma conversa apropriada para aquele momento. Oh, vá lá. Tenho a certeza de que és... Ela fez uma pausa, os olhos a percorrerem-me com óbvio desdém. A tua companheira compreende que tinhas uma vida antes dela. Ela não é minha companheira. É a mãe do meu filho. Cada palavra caiu como uma pedra. E precisas de ir embora agora. O sorriso perfeito de Valentina vacilou. Dante, não sejas assim. Só queria dizer olá. Tu já disseste tudo, Marco. O guarda apareceu como se tivesse sido chamado por telepatia, e a sua presença fez Valentina dar um passo para trás. Ela lançou-me um último olhar venenoso antes de virar os seus saltos de grife e sair andando. O silêncio à nossa mesa era ensurdecedor. Quem era aquela? Noah perguntou, confuso com atenção. Ninguém importante, Piccolo. A mão de Dante ainda estava no meu joelho. O seu aperto agora era quase doloroso. Apenas alguém do meu passado. Ela era bonita. Não tão bonita quanto a tua mãe. O elogio deveria ter me aquecido o coração. Em vez disso, parecia vazio, porque Valentina era linda, sofisticada, exatamente o tipo de mulher que pertencia ao mundo de Dante. E eu era o quê? Uma empregada de mesa a usar um vestido emprestado, fingindo ser alguém que não era. Pedi licença para ir à casa de banho, precisando de espaço para respirar. A casa de banho do restaurante era tão elegante como tudo o resto, com mármore e acessórios dourados, e o atendente que me entregou uma toalha de linho. Olhei para o meu reflexo, vendo as fissuras a formar-se na fachada que eu mantinha. A porta abriu-se atrás de mim. Esperava outro cliente, mas em vez disso era o Dante. Esta é a casa de banho das mulheres, disse eu sem me virar. Não me importo. Ele trancou a porta e, de repente, o espaçoso banheiro pareceu minúsculo. Está tudo bem? Sim. Helena, olhe para mim. Encontrei os olhos dele no espelho. O que quer que eu diga, Dante? Que não me incomoda encontrar uma das suas conquistas? Que não me importo que tenha estado com outras mulheres enquanto eu estava grávida do seu filho? Eu não sabia que estava grávida. Isso teria importado? A pergunta saiu mais agressiva do que eu pretendia. É óbvio que seguiu em frente sem problemas. Ele virou-me, encurralando-me contra o lavatório. Eu não segui em frente. Tentei esquecer. Há uma diferença. Ah! Valentina não significava nada. Nenhuma delas significava. Eram corpos, distrações, tentativas desesperadas de parar de pensar em ti por 5 malditos minutos. As suas mãos emolduraram o meu rosto, forçando-me a olhar para ele. Mas nunca funcionou. Em todas as mulheres que toquei, vi o teu rosto. Todas as noites, acordava à tua procura. Não, a minha voz falhou. Não faças isto.
Fazer o quê? Dizer-te a verdade? Queres honestidade, Helena? Tudo bem, sim. Dormi com outras mulheres depois que tu partiste. Dezenas delas, tentando preencher o vazio que deixaste, tentando provar a mim mesmo que tu não eras especial, que eu poderia substituir-te. O polegar dele traçou o meu lábio inferior. Queres saber o que aprendi? Não conseguia falar, não conseguia respirar. Que ninguém tem o teu gosto, ninguém tem a tua voz, ninguém se encaixa em mim como tu. A testa dele pressionou a minha. Tu arruinaste-me, cara. Arruinaste-me completamente e totalmente para qualquer outra pessoa, Dante. E agora estás aqui na minha casa, a dormir a 6 metros da minha cama. E isso é uma tortura. Todas as noites fico acordada sabendo que estás aí, sabendo que poderia atravessar aquele corredor. E ele parou, cerrando os dentes. Mas não vou fazê-lo. Não até que tu queiras que eu faça. Não até que tu peças. Eu não vou pedir, não é? Os seus lábios roçaram o meu queixo, leves como uma pena. O teu corpo lembra-se de mim, Helena. Posso ver isso na forma como tremes quando te toco, na forma como a tua respiração fica presa quando estou perto. Ele estava certo, e eu odiava-o por isso. Odiava que o meu corpo fosse um traidor, respondendo à sua proximidade apesar de tudo o que a minha mente sabia. Isto não é justo, sussurrei. A vida não é justa, cara. Se fosse, nunca me terias deixado. O Noah teria crescido a conhecer o pai. Teríamos sido uma família desde o início. As mãos dele deslizaram até a minha cintura, puxando-me contra ele. Mas agora estamos aqui, e estou farto de fingir que não te quero. Farto de agir como se fosses apenas a mãe do Noah, e nada mais. O que estás a dizer? Estou a dizer que te quero de volta na minha cama, na minha vida, em todos os aspectos que importam. O seu nariz traçou a linha do meu pescoço e senti a sua respiração quente contra a minha pele. Estou a dizer que estou apaixonado por ti, Helena. Ainda, sempre, apesar de tudo, a confissão atingiu-me como uma onda gigante. Não podes. Eu posso. Eu amo-te. E tu também me amas. Mesmo que não o admitas, não amo. Mentiroso. Ele afastou-se, os seus olhos procurando os meus, com uma intensidade que me deixou nua. Tu amas-me, e isso aterroriza-te porque amar-me significa aceitar este mundo. Aceitar o que eu sou, e tu não tens a certeza se consegues fazer isso. Lágrimas ardiam nos meus olhos. Não posso ser o que precisas, Dante. Não sou sofisticada como a Valentina. Não me sinto confortável com violência e perigo. Sou apenas tudo. Ele beijou-me então com força e exigência, engolindo os meus protestos. As suas mãos enredaram-se no meu cabelo, inclinando a minha cabeça para trás, enquanto ele reivindicava a minha boca com uma possessividade que me fez enfraquecer os joelhos. És tudo o que eu preciso, Helena. A única coisa que eu sempre precisei. Eu deveria tê-lo afastado. Deveria ter mantido a distância que eu vinha construindo cuidadosamente. Mas Deus me ajude. Eu retribuí o beijo. 5 anos de saudade, de sentir a sua falta, de amá-lo apesar de tudo. Tudo isso se derramou naquele beijo. Quando ele finalmente se afastou, ambos estávamos a respirar com dificuldade. Volta para mim, sussurrou ele contra os meus lábios. Totalmente, completamente. Sê minha novamente, estou com medo. Eu sei, mas eu tenho-te, cara. Eu sempre tive-te. As suas mãos acariciaram as minhas costas, acalmando-me. Ninguém jamais magoará você ou o Noah. Juro pela minha vida. E se for você quem nos magoar? A dor passou pelo seu rosto. Então passarei todos os dias a consertar isso. Mas, Helena, eu não sou o meu pai. Não abandonarei a minha família. Não escolherei o poder em vez das pessoas que amo. Uma batida na porta interrompeu-nos. Chefe! A voz de Marco soou. Está tudo bem? Tudo bem? Dante respondeu, sem tirar os olhos de mim. Dê-nos 1 minuto. As crianças estão a perguntar pela mãe. A realidade voltou. Noah, nós o deixamos sozinho à mesa, confuso e provavelmente assustado com a atenção. Precisamos voltar, eu disse, tentando passar por Dante. Ele segurou meu pulso. Esta conversa não acabou. Eu sei, é esta noite, depois do Noah adormecer. Conversamos mesmo sobre tudo. Acenei com a cabeça porque que escolha tinha eu? Não podíamos continuar a evitar este assunto para sempre. Quando voltamos para a mesa, o Noah estava a desenhar na toalha de papel que os empregados tinham fornecido,
alegremente ocupado. Mas o seu rosto iluminou-se quando nos viu. Mamã, olha, eu desenhei a nossa família. Ele ergueu o papel com orgulho e o meu coração apertou. Ele tinha desenhado 3 bonecos de palito de dedo de mãos dadas, um alto chamado Dante, um médio chamado Mamã e um pequeno chamado eu. Acima deles, ele tinha desenhado uma casa e um sol sorridente. É lindo, querido, consegui dizer, com a voz embargada. A mão de Dante encontrou a minha debaixo da mesa, entrelaçando os nossos dedos. É perfeito, disse ele. E havia tanta emoção na sua voz que me fez doer o peito. Era isso que Noah queria. Uma família, um pai e uma mãe que se amavam, que o amavam. E eu passei 5 anos a negar-lhe isso por causa do meu medo. Talvez fosse hora de parar de fugir. Talvez fosse hora de encarar a verdade que eu vinha evitando. Que, apesar de tudo, apesar do perigo e da escuridão, eu nunca tinha deixado de amar Dante Moretti. E talvez, apenas talvez, o amor pudesse ser suficiente. Colocamos Noah na cama juntos naquela noite. Dante leu-lhe 3 histórias, fazendo vozes engraçadas que fizeram nosso filho rir incontrolavelmente. Sentei-me na cadeira do canto observando-os, sentindo algo mudar dentro de mim. Quando Noah finalmente adormeceu, Dante beijou sua testa com tanta ternura que me fez chorar. Bons sonhos, Piccolo, sussurrou ele. Fora do quarto de Noah, Dante pegou na minha mão. No meu escritório, precisamos de conversar. Segui-o com o coração a bater forte. Era isso. O momento em que tudo mudaria de uma forma ou de outra. No escritório, ele serviu uma bebida para nós dois. Whisky puro, do bom, que ele guardava para ocasiões importantes. Peguei no copo com as mãos trêmulas. Preciso que entendas uma coisa. Ele começou, de pé junto às janelas com vista para a cidade. O meu mundo é perigoso. Não vou mentir sobre isso. Há pessoas que fariam mal a ti e ao Noah para chegar até mim. Rivais, inimigos, subordinados ambiciosos que acham que podem tirar o que é meu. Eu sei, mas ele virou-se para mim. Tenho mais recursos, mais poder, mais alcance do que qualquer um deles. A segurança à tua volta não é só para a aparência, Helena. É uma fortaleza. Ninguém passa. Ninguém sequer tenta mais, porque sabem o que faço às pessoas que ameaçam a minha família. O que fazes? Não tinha-se a certeza se queria a resposta. O seu sorriso era sombrio. Coisas que te manteriam acordada à noite. Coisas que garantem que a mensagem é clara. Toca no que é meu e não morres apenas. Desapareces. Toda a tua organização desaparece. A tua família, os teus amigos, qualquer pessoa que te conhecesse, todos esquecem que exististe. Eu deveria ter ficado horrorizada. E parte de mim ficou. Mas outra parte, uma parte que eu não gostava de reconhecer, achava reconfortante que Noah e eu estivéssemos protegidos por alguém tão implacável, tão absoluto em sua devoção. Não quero que te tornes como o teu pai, disse baixinho. Não vou me tornar, porque tenho-te a ti e ao Noah. És a minha consciência, a minha razão para ser melhor do que o monstro que as pessoas pensam que sou. Ele aproximou-se de mim, colocando o copo de lado para poder pegar nas minhas mãos. Mas preciso de saber que estás comigo, realmente comigo. Não apenas a ficar porque tens medo ou porque achas que ninguém precisa de mim. Preciso que escolhas isto. Escolhe-nos. E se eu não conseguir, se não for forte o suficiente para este mundo, então vou tornar-te forte o suficiente. Vou proteger-te, guiar-te, ensinar-te tudo o que precisas de saber para sobreviver aqui. O seu aperto apertou-se. Mas, Helena, acho que és mais forte do que pensas. Sobreviveste 5 anos sozinha. Criaste uma criança sem ajuda, sem dinheiro, sempre a olhar por cima do ombro. Isso requer uma força que a maioria das pessoas não tem. Eu estava aterrorizada todos os dias. E mesmo assim, continuaste, mantiveste o Noah seguro, mantiveste-o feliz. Ele puxou-me para mais perto. Isso não é fraqueza, cara. É a coisa mais forte que já vi. As lágrimas que eu vinha segurando finalmente caíram. Não sei como fazer isso. Como ser o que você precisa. Você já é. Só precisa parar de lutar contra isso. Ele enxugou as minhas lágrimas com os polegares. O seu toque era insuportavelmente gentil. Fique comigo. Não porque tens de ficar, mas porque queres ficar. Porque me amas. Eu amo-te. Admiti, com as palavras a saírem-me da boca. Deus me ajude. Nunca parei de te amar. Mesmo quando te odiava. Mesmo quando tinha medo de ti, amava-te.
O seu beijo foi diferente desta vez. Mais suave, mais doce, cheio de promessas em vez de posse. Quando se afastou, os seus olhos brilhavam de emoção. Então fica, sê minha esposa, minha parceira, a mãe dos meus filhos, no plural, porque quero mais contigo. Quero tudo, Dante. Faz de mim, Helena. Faz de nós uma família de verdade. O pedido deveria ter me aterrorizado. Deveria ter me feito fugir novamente. Mas olhando nos seus olhos, vendo a vulnerabilidade por baixo do poder, o amor por baixo da escuridão, não consegui recusar. Sim, sussurrei. Sim. O seu sorriso era ofuscante, transformando todo o seu rosto. Ele beijou-me novamente, mais profundamente desta vez, as suas mãos deslizando pelo meu cabelo, enquanto ele colocava tudo o que sentia naquele beijo. E eu deixei-o, rendendo-me à inevitabilidade de nós. Ao amor que eu tentara tanto negar. Quando finalmente nos separamos, ambos sem fôlego, ele pressionou a sua testa contra a minha. Obrigado, murmurou ele, por me dares outra oportunidade, por confiares em mim com o nosso filho, por me amares apesar de tudo. Só me promete uma coisa, disse eu. Qualquer coisa, promete que sempre nos escolherás, que não importa o que aconteça no teu mundo, o Noah e eu viemos em primeiro lugar. Sempre. A promessa era absoluta. Tu e o Noah são o meu mundo agora, Helena. Todo o resto é apenas trabalho. E ali, nos seus braços, rodeada pelas provas do seu poder e riqueza, finalmente acreditei nele. Passei 5 anos a fugir de Dante Moretti. Era hora de parar de fugir e começar a viver. O casamento aconteceu mais rápido do que eu imaginava ser possível. Mas, novamente, Dante Moretti não fazia nada devagar depois de tomar uma decisão. 2 meses após a minha aceitação, estávamos numa pequena capela na sua propriedade privada. Um lugar que eu nem sabia que existia até ele me levar lá para planejar a cerimônia. A propriedade se estendia por 50 acres de campo intocado, longe o suficiente da cidade para parecer um mundo totalmente diferente. Jardins, um lago, bosques onde Noah podia correr e brincar sem medo. Este será o nosso verdadeiro lar, disse Dante, observando Noah perseguir borboletas pelos jardins. A cobertura é para negócios, mas aqui, podemos ser uma família. A capela era íntima, com capacidade para apenas 30 pessoas. Os homens de confiança de Dante e as suas famílias. Rosa e alguns outros funcionários que se tornaram parte integrante das nossas vidas. E uma convidada surpresa que me fez chorar assim que a vi. Sara, sussurrei, correndo para os braços da minha velha amiga. Achaste mesmo que eu perderia isto? Ela recuou, examinando-me com olhos perspicazes. Embora eu deva dizer que, quando desapareceste há 5 anos, não esperava que a próxima vez que te visse fosse no teu casamento com o homem mais perigoso da cidade. Sara tinha sido minha colega de quarto antes de Dante. A única pessoa a quem eu confiava partes da verdade. Não tudo. Nunca lhe contei quem era o pai de Noah, mas o suficiente para que ela me ajudasse a desaparecer quando precisei fugir. Ela foi a ajuda que nunca mencionei a Dante. E felizmente ele aceitou a presença dela sem questionar. Ele ama-me, eu disse e percebi que era verdade. Ele ama-me de verdade. Eu consigo ver isso. A maneira como ele olha para ti. Ela abanou a cabeça, sorrindo como se fosses a única coisa no mundo que importa. Tem cuidado, está bem? Homens como ele, o amor deles pode ser consumidor. Eu sei, mas acho que talvez eu precise de ser consumida. Agora, de pé na capela, vestindo um vestido simples de marfim, que de alguma forma custou mais do que todo o meu guarda-roupa anterior. Observei Dante à minha espera no altar. Ele usava um fato preto feito à medida com perfeição. O cabelo penteado para trás, os olhos escuros fixos em mim com uma intensidade que me deixou sem fôlego. Noah estava ao lado dele como porta-alianças, praticamente a vibrar de excitação no seu fato em miniatura. Ele ficou extasiado quando lhe contamos sobre o casamento, declarando imediatamente que seria o melhor dia de sempre. Marco era o padrinho, a sua expressão estoica habitual, suavizada com algo quase parecido com aprovação. Outros rostos que eu conhecera nos últimos meses enchiam os bancos da igreja. Luca, que chefiava a segurança de Dante, Antônio, seu segundo em comando. Maria, filha de Rose, que se tornara a companheira de brincadeiras favorita de Noah.
O pianista começou a tocar e Sara apertou a minha mão. Pronta? Sim, eu disse e era verdade. Caminhei sozinha pelo corredor central, sem pai para me entregar, sem família, exceto a que eu havia construído. Mas não me sentia sozinha. Os olhos de Dante nunca deixaram os meus. A sua expressão transmitia uma emoção tão crua que me fez doer o coração. Quando cheguei até ele, ele pegou nas minhas mãos e senti um leve tremor nos seus dedos. Dante Moretti, o homem que enfrentava chefes do crime rivais sem pestanejar, estava nervoso. Estás a tremer, sussurrei. Estou apavorado, ele admitiu baixinho, com uma voz que só os meus ouvidos podiam ouvir. Com medo de acordar e descobrir que isto é um sonho. Com medo de que mude de ideias. Não vou mudar. Estou aqui. Sou tua. O seu aperto intensificou-se para sempre. Para sempre. O padre iniciou a cerimônia, as suas palavras banhando-nos como uma bênção. Mal as ouvi, demasiado concentrada no rosto de Dante, na forma como o seu polegar traçava círculos na minha mão, no peso do que estávamos a fazer. Isto não era apenas um casamento. Era uma reivindicação, uma ligação, uma promessa mais profunda do que qualquer documento legal. Quando chegou a hora dos votos, Dante surpreendeu-me ao tirar um pedaço de papel dobrado do bolso do casaco. Escrevi uma coisa, disse ele com a voz rouca. Preciso que ouças isto. Ele desdobrou o papel, mas os seus olhos permaneceram nos meus enquanto falava. Helena, há 5 anos perdi-te. Pensei que tinha perdido tudo o que importava. Tornei-me mais duro, mais frio, mais implacável do que nunca. Porque se não podia ter amor, teria poder. Se não podia ter-te, teria controle sobre tudo o resto. Fez uma pausa, com a emoção a engrossar a sua voz. Mas então voltaste, tu e o Noah. E de repente lembrei-me de como era ser humano. Querer algo mais do que medo e respeito. Querer ser digno da família que estava diante de mim. As lágrimas turvaram a minha visão. O Noah estendeu a mão para a mão do Pat Dante, e o gesto fez várias pessoas na plateia suspirar. Não posso prometer que serei perfeito, continuou Dante. Não posso prometer que o meu mundo não será perigoso ou complicado. Mas posso prometer que vou amar-te a ti e ao nosso filho com tudo o que tenho. Que vou proteger-vos com o meu último suspiro. Que vou escolher-te todos os dias acima de tudo o resto na minha vida. Ele dobrou o papel e guardou-o. És a minha redenção, Helena, a minha segunda oportunidade, e vou passar o resto da minha vida a provar que te mereço. Eu chorava abertamente agora, sem me importar que o rímel provavelmente estivesse a escorrer pelo meu rosto. Quando o padre acenou para mim, percebi que deveria dizer os meus próprios votos. Eu não tinha escrito nada, não tinha me preparado. Mas ali parada, olhando para o homem que virou o meu mundo de cabeça para baixo 2 vezes, as palavras vieram facilmente. Dante, passei 5 anos fugindo de ti, do que me fazias sentir, da intensidade de amar alguém como tu. Eu dizia a mim mesma que estava a proteger o Noah, a proteger-me a mim mesma. Mas a verdade é que eu estava apenas com medo. Eu apertava as tuas mãos, com medo do quanto precisava de ti, com medo de que amar-te me consumisse, me transformasse em alguém que eu não reconhecia. E agora, ele perguntou suavemente. Agora percebo que ser consumida por ti não é perder-me. É encontrar as partes de mim que eu tinha medo de abraçar. A força, a coragem, a capacidade de amar alguém completamente, apesar da sua escuridão. Olhei para o Noah, depois voltei a olhar para o Dante. Tu deste-me o nosso filho. Deste-me um lar, segurança, uma família. Mas, mais do que isso, deste-me permissão para ser corajosa o suficiente para ficar. Helena, eu amo-te, Dante Moretti. Não apesar do que tu és, mas incluindo isso. Tudo isso, a escuridão e a luz. E prometo ficar ao teu lado, ser tua parceira nesta vida que estamos a construir, dar aos nossos filhos, sim, no plural, uma família construída com base num amor forte o suficiente para resistir a qualquer coisa. O padre mal terminou de nos declarar casados, e Dante já me puxou para os seus braços, beijando-me com uma paixão que fez o público explodir em gritos e aplausos. Noah pulava e gritava, "Yei, yei!", com toda a força dos seus pulmões. Quando Dante finalmente me soltou,
Os seus olhos brilhavam com lágrimas não derramadas. Minha esposa, murmurou ele, testando as palavras. Meu marido, respondi, e senti o brilho disso penetrar nos meus ossos. A recepção foi realizada no salão de baile da propriedade, um espaço que eu nem sabia que existia até o dia anterior. Lustres de cristal, cortinas de seda, mesas repletas de comida e flores. Era elegante sem ser ostentoso, íntimo apesar da grandiosidade. Dante manteve-me perto dele durante toda a noite, a sua mão nunca saindo da minha cintura ou da parte inferior das minhas costas. Possessivo, sim, mas também protetor, reivindicando-me diante de todos que importavam no seu mundo. Agora és minha, sussurrou durante a nossa primeira dança, os seus lábios roçando a minha orelha. Legalmente oficial minha, eu já era tua, lembrei-lhe. Eu sei, mas agora todos os outros também sabem. A sua mão deslizou pela minha parte inferior das costas, puxando-me contra ele. Agora não há dúvida, não há questionamentos. Helena Moretti, a minha esposa está a ficar possessiva, Sr. Moretti. Sempre sobre si, sempre. Dançamos 3 músicas perdidos no nosso próprio mundo antes de Noah puxar a manga de Dante. Posso dançar com a mamã? Dante imediatamente recuou, curvando-se formalmente. Claro, Piccolo, mas só porque és meu filho. Qualquer outro homem que peça para dançar com a minha esposa terá problemas. Eu ri pegando Noah no colo para dançar com ele. Ele envolveu os braços em volta do meu pescoço, tagarelando animadamente sobre o bolo. A música, como Maria lhe tinha ensinado um novo jogo. Por cima do ombro dele, observei Dante a conversar com Marco e Antônio com uma expressão séria. Negócios, sempre negócios. Mas a cada poucos segundos os seus olhos encontravam os meus, verificando, certificando-se de que eu ainda estava ali. Mais tarde, depois de Noah ter adormecido num dos muitos quartos da propriedade, Sara encontrou-me no terraço com vista para os jardins. Então, disse ela, entregando-me uma taça de champanhe. Como é ser a Sra. Moretti? Assustador, emocionante, certo? Bebi um gole de champanhe, observando as estrelas. Isso é estranho? Não, acho que é exatamente como deve ser. Ela encostou o ombro no meu. Pelo que vale a pena, acho que fizeste a escolha certa. Aquele homem te adora. Ele adora, não é? A admiração na minha voz a fez rir. Só me promete uma coisa, disse Sara com um tom sério. Promete que não te perderás completamente. Que continuarás sendo Helena, não apenas a esposa de Dante. Eu prometo. Embora eu ache que ser sua esposa faz parte de quem eu sou agora, parte de quem eu estava destinada a ser. Então fico feliz por ti. Ela me abraçou com força. Tu mereces isso. Depois de tudo, tu mereces ser amada assim. Dante me encontrou 1 hora depois, quando os últimos convidados já tinham ido embora. Ele estava parado na porta do terraço, sem paletó, gravata afrouxada, parecendo desalinhado, humano e incrivelmente bonito. Pronta para dormir, Sr. Moretti? O meu coração disparou. A nossa primeira noite como marido e mulher. Tecnicamente, a nossa segunda vez. Mas quem está a contar? Ele atravessou a sala e puxou-me para os seus braços. Pedi a Rosa para preparar a suíte principal. A nossa suíte agora, Dante. De repente, fui tomada por nervosismo. Fazia 5 anos que não tínhamos intimidade. E se não fosse a mesma coisa? E se eu o decepcionasse? Ele percebeu a minha hesitação e levantou o meu queixo. Não precisamos fazer nada esta noite. Podemos apenas dormir. Estou feliz em te abraçar. Não, eu quero isso, quero você. Eu apenas mordi o lábio. Também faz muito tempo para mim. Vendo minha expressão surpresa, ele explicou. Não estive com ninguém desde que você voltou. Não consegui. Parecia que estava traindo o que estávamos construindo. A confissão me aqueceu por dentro. Leva-me para a cama, marido. Os seus olhos escureceram de desejo. Com prazer, esposa. A suíte master era deslumbrante, toda em tons suaves de cinza e branco, com uma cama grande o suficiente para 5 pessoas dormirem. Velas tremeluzavam em todas as superfícies, projetando sombras dançantes. Pétalas de rosa estavam espalhadas pelo edredom branco imaculado. Rosa, imaginei. Ela é romântica. Dante fechou a porta, trancando-a com uma determinação que fez o meu coração acelerar, mas não posso dizer que me importe. Ele aproximou-se lentamente, dando-me tempo para protestar, para mudar de ideias.
Mas eu não queria. Eu queria isto. Queria-o. Queria selar a nossa união da forma mais íntima possível. As suas mãos encontraram o fecho do meu vestido, baixando-o com uma lentidão dolorosa. O tecido sussurrou pelo meu corpo, puxando pelos meus pés. Fiquei diante dele vestindo apenas a minha lingerie de renda branca, sentindo-me vulnerável e poderosa ao mesmo tempo. Linda, ele sussurrou, os olhos percorrendo cada centímetro de pele exposta. Tão linda, é a sua vez. Ajudei-o a tirar a camisa, as mãos tremendo levemente enquanto desabotoava cada botão. Quando empurrei o tecido para fora dos ombros dele, revelando o peito musculoso, minha boca ficou seca. Ele sempre fora bonito, mas a maturidade acrescentara definição, poder e também cicatrizes, evidência da vida perigosa que levava. Tracei uma que atravessava as suas costelas e ele agarrou a minha mão. Hoje não. Hoje não é sobre as minhas cicatrizes ou os meus pecados. É sobre nós, sobre o amor. Então ele beijou-me profunda e lentamente, as suas mãos explorando o meu corpo com atenção reverente. Cada toque era uma reivindicação, uma promessa, um voto além daqueles que havíamos feito anteriormente. Quando ele finalmente me deitou na cama, rodeada por velas e pétalas de rosa, senti-me como uma noiva de um conto de fadas, exceto que o meu príncipe era sombrio e perigoso, e eu o amava ainda mais por isso. Amo-te, murmurou ele contra a minha pele, os seus lábios traçando caminhos de fogo. Minha Helena, minha esposa, minha. Tua, concordei, puxando-o para mim. Sempre tua. Fizemos amor lentamente, ternamente, reaprendendo os corpos um do outro após 5 anos separados. E quando finalmente nos unimos, senti como se estivesse a voltar para casa. Como se tivesse encontrado a peça que faltava em mim e que eu estava à procura. Depois, envolvida nos seus braços, com a minha cabeça no seu peito, ouvindo o batimento constante do seu coração, senti algo que nunca tinha sentido antes. Obrigado, sussurrou Dante na escuridão. Pelo quê? Por teres ficado? Por me teres dado isto? Por me teres feito marido e pai? Os seus braços apertaram-me com mais força. Por seres corajoso o suficiente para me amar. Obrigada por ser digno de amor. Adormecemos assim, entrelaçados. Duas pessoas quebradas que de alguma forma se completaram. 6 meses depois, eu estava no novo quarto do Noah, o terceiro, porque ele insistiu em ter um quarto para a criança grande que sou agora, observando Dante ensinar nosso filho a amarrar os sapatos. Laço, deslize e puxe, disse Dante pacientemente, demonstrando novamente. Dê uma volta, desça e puxe, repetiu Noah, com a língua de fora, concentrado, enquanto tentava imitar o movimento. A minha mão repousava sobre a minha barriga ligeiramente arredondada, onde crescia o nosso segundo filho. Desta vez, uma menina, de acordo com a ecografia. Dante chorou quando descobrimos. Chorou mesmo, e imediatamente começou a planear o quarto dela. Ela vai precisar do quarto ao lado do nosso. Ele insistiu para que pudéssemos ouvir se ela chorasse. Dante, temos monitores. Não me importo. Quero aperto. Agora, ao observá-lo com Noah, maravilhei-me com a transformação. Dante Moretti, o temido chefe do crime, tinha se tornado o pai mais dedicado que eu já tinha visto. Ele nunca perdia a hora de dormir, nunca deixava de ler histórias, brincar com dinossauros ou ensinar coisas novas a Noah. E comigo, ele era tudo. Amante, parceiro, amigo. Ele cumpriu todas as promessas que fez, escolhendo-nos repetidamente em vez dos negócios, mostrando-me através de ações que éramos realmente a sua prioridade. Mamã, consegui. Noah levantou o pé, com o sapato perfeitamente atado. Isso é maravilhoso, querido. Dante levantou-se, aproximou-se de mim, juntou a sua mão à minha sobre a minha barriga, sentindo os pontapés. Como está a nossa principessa hoje? Ativa. Acho que ela vai ser uma lutadora como o pai. Deus, espero que não. Um de mim já chega. Ele beijou a minha têmpora. Prefiro que ela saia assim. Bonita, forte, corajosa. Está a ficar mole, Sr. Moretti. Só por si, Sra. Moretti. Só por si. Marco apareceu na porta com uma expressão de desculpa. Chefe, temos um problema. Todo o comportamento de Dante mudou. O homem perigoso voltou ao seu lugar. Que tipo de problema? Os russos estão a fazer barulho novamente, tentando entrar nas docas.
Senti a tensão percorrer o corpo de Dante, mas quando ele olhou para mim, seus olhos estavam suaves. Preciso lidar com isso. Eu sei. Estarei de volta para o jantar. Prometo. Tem cuidado. Ele beijou-me profundamente e com possessividade. Sempre. Tenho muito para que voltar agora. Depois de ele sair, Noah subiu para o meu colo, com cuidado com a minha barriga. O Dante vai ficar bem. Ele vai ficar bem, querido. O teu pai é muito bom no que faz. Porque ele é forte e inteligente, certo? Certo. E ele ama-nos. Sim, ele ama-nos muito, muito mesmo. Noah acomodou-se contra mim, contente. Estou feliz por ele ser o meu pai, mesmo que só o tenha conhecido aos 4 anos. Eu também, querido. Eu também. Naquela noite, fiel à sua palavra, Dante voltou assim que Rosa estava a colocar o jantar na mesa. Ele tinha um hematoma a formar-se no queixo e sangue na manga. Mas o seu sorriso, quando nos viu, era puro sol. Pai. Noah lançou-se para Dante, que o apanhou facilmente. Olá, Piccolo. Portaste-te bem com a mamamã hoje? Muito bem. Atei os sapatos mais 3 vezes. É o meu menino. Beijou a cabeça de Noah, depois pousou-o no chão para vir ter comigo. As suas mãos emolduraram o meu rosto. O seu beijo foi gentil, apesar da violência com que eu sabia que ele tinha lidado hoje. Senti a tua falta. Só estiveste fora 4 horas. 4 horas a mais. A sua mão pousou novamente na minha barriga. Aquele gesto protetor que eu tinha aprendido a amar. Tu e os nossos filhos são o meu mundo, Helena. Tudo o que faço, todas as decisões que tomo são por nós. Eu sei, e eu sabia. Eu finalmente tinha aprendido a confiar no seu amor, na vida que construímos juntos. Sim, sim. O mundo dele era... Havia ameaças, rivais e violência. Mas dentro da fortaleza da sua devoção, Noah e eu estávamos seguros, protegidos, amados. Passei 5 anos a fugir de Dante Moretti, com medo do que custaria amá-lo. Agora, em nossa casa, com a mão dele sobre a nossa filha em crescimento e o nosso filho a tagarelar sobre o seu dia, percebi a verdade. Amar Dante não me custou nada. Deu-me tudo. A minha família, a minha casa, o meu coração. E enquanto nos sentávamos para jantar juntos, marido, mulher e filho, com outro filho a caminho, eu sabia que finalmente tinha encontrado o meu lugar. Não nas sombras, a fugir e a esconder-me, mas aqui, na luz, com um homem que me mostrou que até a escuridão pode ser bela quando nasce do amor. Helena. A voz de Dante tirou-me dos meus pensamentos. Sim, obrigada por isto. Por eles. Por nós. Os seus olhos refletiam tudo o que ele sentia. Todo o amor, devoção e proteção feroz que o definiam. Por me dar uma razão para ser mais do que eu era. Estiquei o braço sobre a mesa e segurei a sua mão. Obrigada por valer a pena o risco. Noah, alheio ao momento emotivo, ergueu o copo de leite. Podemos fazer um brinde? A quê? Piccolo? Perguntou Dante. A família, porque somos a melhor família de sempre. Dante e eu trocamos um olhar, depois levantamos os nossos copos. Vinho para nós, leite para Noah. A família, dissemos em uníssono. E enquanto brindávamos, selando a promessa que fizemos uns aos outros e aos nossos filhos, eu sabia com absoluta certeza que ficaríamos bem. Porque o amor verdadeiro, feroz e intransigente, poderia sobreviver a qualquer coisa, até mesmo à escuridão, especialmente à escuridão.